Você sabia que nas ruas de Curitiba existem, em média, 145 mil cães e gatos que estão aí perambulando sem ter um lar, sem ter tutores para zelar pela sua saúde e pelo seu bem-estar? Isso é motivo de muita preocupação, tanto para a qualidade de vida deles como para a nossa. E por esse motivo, nós conversaremos sobre esse assunto hoje. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas, professora já há alguns anos, e tenho ao meu lado professora doutora Patrícia Mosco. Sou eu. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao Pet Doccast, o podcast da família Multiespécie. Eu também sou médica veterinária, professora, doutora, já estou no mercado há mais de 20 anos. Minha área de especialização é doença renal. Mas é justamente por isso, né, Rebeca, que nós não temos o gabarito, know-how, para conseguir falar de um tema que precisa ser refletido e cuidado de múltiplos ângulos. Exatamente. E especialmente não deixando de fora nenhum ser e prevenindo a saúde do planeta todo, que é a saúde única. Então, falamos de meio ambiente, de animais e de seres humanos. E para isso, trouxemos uma convidada. E essa convidada é uma professora que trabalha comigo na Universidade Positivo, Maísa Pelizaro. Seja muito bem-vinda, Maísa. Muito obrigada pelo teu pronto aceite e pela disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento que eu sei que você tem com os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer trabalhar com vocês, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas também. E foi um prazer aceitar esse convite, estar aqui com vocês hoje para conversar sobre um tema tão importante, né? Quanto à questão animal aí na sociedade. Isso. E nós precisamos falar, né, Paty, sobre as políticas públicas, Maísa, que envolvem esse tema de tamanha preocupação. Da mesma forma que os pets nas famílias multiespécie crescem, há um constante crescente desses animais nesse âmbito de rua. E isso gera o que de consequência? A gente pode dividir. A gente pode falar das consequências para os animais e das consequências que isso causa na sociedade. Perfeito. Então, a gente, né, acompanhando a história aí do mundo, né, mas especialmente do Brasil, a gente vem num contexto de abandono de animais voltado principalmente em situações onde a gente tem muita vulnerabilidade social humana. Então, hoje a gente vai observar que a questão do abandono e onde a gente vai encontrar mais animais nas ruas, cães e gatos, também é onde a gente encontra mais vulnerabilidade social. Então, não tem mais como desassociar isso, né? E a gente vem de um contexto histórico onde a gente recolhia cães para serem mortos, né? Vamos falar do jeito correto, na carrocinha. A famosa carrocinha, né, Maísa? Famosa e triste, né? Que, se a gente parar pra pensar, não tem 20 anos que a carrocinha foi extinta em Curitiba. Então, em 20 anos, a gente tem uma evolução, né, do serviço aí de proteção animal, onde a gente cuida dos animais, mas ainda a gente não dá conta de todo esse problema que a gente enfrenta na cidade. Então, muitos cães e gatos aí abandonados. E os problemas? Muitos, né? A gente tem problemas relacionados ao meio ambiente, dejetos, saúde, né? Envolve aí toda essa questão. Um problema muito sério relacionado aos gatos, que é gato que caça, né? Aves nativas e pequenos roedores. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, né? Que é um ponto importante. E o bem-estar dos animais, né? Porque quando a gente vê um animal em sofrimento na rua, atropelado, com alguma lesão, não tem como não se sensibilizar. E isso não só nós veterinários, né? Toda a sociedade. Então, são diversas questões para a gente levar em consideração. Vou pegar o ponto mais ameno, então, disso tudo, Maísa. Você comentou, né, da caça dos gatos. Então, de certa forma, a gente está interferindo com o equilíbrio ambiental, né? Sim, a gente está interferindo e bastante, né? Tem diversos estudos mostrando aí que populações de gatos soltos, né, e geralmente eles vão feralizando, né, ficando aí mais insociáveis, agressivos, né, permitem menos o contato com as pessoas, eles tendem a caçar muito mais. Não só para alimentação, mas porque tem a questão do comportamento natural da espécie, que faz parte, né, eles são predadores. Então, alguns estudos aí, a gente tem alguns estudos no Brasil, mas também fora, mostrando que eles podem exterminar com espécies nativas de aves e roedores. Então, a gente também tem uma importância de pensar na causa de controlar a população de gatos,
nesse sentido também, né? Porque a gente não quer que as populações de aves nativas aqui desapareçam, né? E quando a gente tá falando de roedor, não é só o rato, né? Mas o preá, né? Isso. Que é super comum. Super comum e que faz parte da nossa fauna e outros, né? Sim, a gente tem alguns roedores bem pequenininhos que vivem aqui nas matas que a gente tem ainda preservadas, né? E o gato, ele vai invadir conforme ele sente a necessidade ali de explorar, né? Tem um estudo norte-americano que mostrou que um gato pode circular aí numa noite, vagando sozinho, mais de 50 quilômetros. Nossa, mas tudo isso? Então, assim, eles são predadores, né? Na natureza, eles vão vagar muito. Então, se a gente deixar um gato com acesso à rua, mesmo que ele tenha uma casa, um responsável por ele, né? Ele pode vagar aí muito. E se a gente estiver pensando em reprodução... Olha, imagina um macho, quantas fêmeas ele não pode encontrar no meio do caminho. Transmissão de doenças, né? Tem diversas doenças relacionadas ao contato íntimo de gatos. Então, a gente tem uma problemática importante relacionada à guarda responsável. Exato. Bom, então vamos falar de alguns itens relacionados aos problemas desses animais errantes. Depois a gente fala das soluções propostas para resolver essa problemática, né? Então, vamos lá. Comentou dos acidentes, né, Maísa? A gente se compadece muito quando a gente vê animais sendo atropelados, ou animais que foram atropelados, já mortos, ou que estão no canto. Ou às vezes agredidos pelas pessoas na rua, briga, né? Entre cães, gatos, enfim. Então, isso é um problema, né? Esses acidentes que acontecem envolvendo eles em si, né? Mas também o ser humano. É um motoqueiro, por exemplo, que atropela um cão. Que muitas vezes se fere gravemente, fica afastado do trabalho, então, né? ele além de causar dano àquele animal, obviamente, que é um ser vivo que tem dor, que, né, vai sofrer daquele trauma, mas isso também pode implicar num dano à sua condição socioeconômica. Ele vai deixar de trabalhar, vai perder muitas vezes a moto, que é a sua fonte de renda, vai ser afastado, muitas vezes ele não é registrado. Né? Então, existe todo um contexto envolvendo o acidente que impacta tanto no animal como no ser humano. Isso, né, é um jeito da gente pensar na saúde única, né? A gente não pensa só na questão das doenças, mas na questão do impacto todo que essa dinâmica de convivência pode causar. A gente... Vivendo numa cidade grande como a gente vive, né? A gente é margeado por rodovias que adentram a cidade. Então, não tem como você passar por qualquer região dessas e não ver animais atropelados. Eu sempre conto para os alunos, né, que eu quase sofri um acidente por causa de um cavalo que foi morto, atropelado numa dessas rodovias. E de noite, voltando de uma aula, né, tarde, prestando atenção, eu vi o cavalo ali, mas ele estava no meio da pista. Então, ele causou acidentes. Ele causa acidentes, né? Ele já tinha morrido, né? Mas o risco ali de alguém se acidentar à noite, mesmo de dia, né? É muito significativo, né? A gente tem que pensar nisso também. E tem um ponto adicional, né? Esses dejetos vão parar na água depois que a gente vai beber, né? É meio ambiente. Esses corpos, essas carcaças, os uhum. resíduos, verdade. A gente fez um acompanhamento há muitos anos atrás ali na BR-116, que margeia Curitiba também, né? E a gente, muito perto, tem a represa de água que abastece a gente, que é a represa do Iraí. E ali, em média, morrem aí 5, 6 cães por dia atropelados naquela região. Nossa. Só no trajeto próximo da represa. Então, se a gente parar para pensar, né, é algo que vai acabar parando na água que a gente vai beber também. Então, isso também é saúde, né? A gente não pensa nesses pormenores quando a gente está pensando na problemática, mas são questões aí que a gente tem que se preocupar, né, a longo prazo. Sim, sim. Exatamente. Outras questões envolvendo esses acidentes, né? Os animais, eles podem agredir crianças, agredir adultos, que também isso gera um problema grave. E uma preocupação muito grande que a gente, infelizmente, começou a ter de novo, né, Maísa, com relação à raiva. Perfeito. A gente tem observado também um número crescente de acidentes com animais, né, de mordeduras, principalmente. Acompanhando as notícias, claro que existe ali um exagero, às vezes, de só noticiar acidentes envolvendo cães de grande porte de raças potencialmente perigosas, vamos dizer aí o pitbull principalmente, existe essa tendência, né, de noticiar principalmente esses casos. Mas, de um modo geral, o que a gente observa nas prefeituras que acompanham esses dados, né, é que o número de mordeduras aumentou. Aumentou porque a gente tem vivido uma situação nova que a gente não sabe como lidar,
que é a questão dos cães que a gente chama de comunitário, mas que não necessariamente são comunitários, né? Existe uma definição para cão comunitário. E os cães que a gente vê ali com aquela casinha na frente da casa, né, bonitinho, que alguém dá comida e água, eles geralmente não necessariamente, né, vamos falar, alguns casos são comunitários, né, mas nem sempre. A maioria não é. Porque ele tem um vínculo com aquela família, né? E esse vínculo familiar, ele vai fazer com que o cachorro proteja aquela matilha e defenda aquele território. Então, a gente tem acidentes envolvendo cães comunitários, né, que não são a definição clássica, mas tudo bem, porque as pessoas não podem pôr para dentro e acham, né, que cuidar do lado de fora é um cuidado suficiente para aquele animal. E aí acaba gerando aí muitos casos de mordedura. E às vezes esse cachorro, a maioria das vezes, ele não tá vacinado, então a gente não tem ali como fazer o bloqueio para raiva, por exemplo. Ele vai ter acesso a muitos animais sinantrópicos, então rato, barata, né, pombos, e também as silvestres, dependendo da região, né, a gente pode ter esse contato, por exemplo, com um morcego. E aí sim a gente pode ter um risco ali de transmissão de raiva importante que a gente deveria levar em consideração. Sim. Então, os cães comunitários têm sido aí uma das nossas... desafios. Um dos desafios que as prefeituras têm trazido pra gente discutir, porque realmente é um gargalo. Porque você não pode proibir a pessoa de fazer. Sim. Ela tá fazendo com carinho. Pelo mas ao bem mesmo do tempo, animal, né? Pode ter consequências, né? Bom, então vamos entrar na questão de saúde pública, né? Que são as zoonoses, você levantou a bandeira da raiva, mas não só a raiva. Existem outras doenças que estão aí circulando nesse meio, né? Que são transmitidas entre os animais, fazem mal para os animais, mas existem aquelas doenças, pessoal, que são definidas como zoonoses, que são transmitidas para nós. E aí nós temos, além da raiva, qual outra doença, mas aqui em Curitiba, pelo menos aqui na nossa região, tá ali... Preocupação altíssima. Preocupação alta. A esporotricose, né? Hoje é o grande assunto do momento, debatido aí em todas as rodas, né? Seja mais da clínica, seja mais da saúde pública, envolvendo humanos. Acho que é o assunto do momento e eu chutaria que é o assunto aí dos próximos anos, da década talvez, que os nossos alunos que estão se formando vão enfrentar. Eu falei que é o problema maior para eles enfrentarem, que foi o que a raiva aconteceu lá nos anos 80 e 90, né? Esse enfrentamento. Mas a diferença principal é que a esporotricose é um fungo, Sim. né? E um fungo, a gente não tem vacina. A raiva tem vacina, né? Mas se seguir os protocolos, as prefeituras investirem em vacinação em massa, erradica o problema, né? A gente é considerado livre da raiva urbana hoje, né? A gente tem raiva rural, mas faz parte da dinâmica populacional ali de morcegos, né? Mas a raiva urbana a gente é considerado livre, né? Em quase todo o território nacional, o que é ótimo. E isso foi por causa da vacinação em massa de cães e gatos. Se a gente tivesse isso para a esporotricose, né? Vacinação... Tava mais fácil. Facílimo. Porém, o problema é muito maior do que esse. Né? Então, a esporotricose é uma doença causada por fungos e que é muito comum de encontrar na espécie felina, nos gatos. Isso. A gente tem uma variação, né, da esporotricose, que acho válido dizer, que é a cepa brasiliense, né, que a gente chama, né? Uma variação do fungo que é originária do Brasil. Então, ela se diferenciou, né, do fungo que já se conhecia, a gente já tinha acesso a estudos sobre ele, mas que causava pouquíssimos casos e muito esporádico, que é o Sporotrix schenck. A gente hoje vê a disseminação em todo o território nacional, e por isso que não é só Curitiba e região metropolitana, a gente está vendo essa expansão, especialmente eixo sul, mas agora norte e nordeste, se expandindo muito, né? Do Sporotrix brasiliensis, que se adaptou muito bem à pele dos gatos. Então, hoje é um fungo que consegue se multiplicar, inclusive. Né? A gente tem alguns estudos mostrando isso. Ele se multiplica no próprio gato, diferente do Sporotrix tradicional, que só se multiplicava no ambiente. Então, isso é uma evolução. É um fungo evoluído, né? Porque o Sporotrix original, digamos assim, né? Mas a pessoa, o animal se contaminava no solo, em árvore, né? Então, o gato que tem o hábito de arranhar, ele cava para esconder as fezes, ele acabava se contaminando com aquele solo contaminado. Isso. E aí transmitia para outros animais. Então, isso que você está contando é grave, muito grave, porque o animal acaba sendo um foco, a fonte de multiplicação, proliferação, e disseminação. E é por isso que a gente considera um fungo tão bem sucedido, né? Porque ele não precisa mais passar pelo ambiente. Então, isso torna ali gato a gato, e a população de gatos aumentando. A gente não tem necessariamente políticas públicas pensadas para isso ainda.
consequentemente vai espalhar. E acho válido dizer que a esporotricose está muito mais associada a gatos, mas a gente também pode encontrar em cachorro, né? E um dado que talvez valha a gente refletir é que as prefeituras têm observado o aumento de casos em cachorro nos últimos 2 anos, vamos chamar assim. Então, existe uma tendência do fungo se espalhar também entre os cães. E isso vai tornar o problema um tanto ainda maior. maior. Nossa, ainda E é um fungo, pessoal, que também contamina nós, seres humanos. Então tá cheio de gente aí tendo contato com esses gatos, com essas lesões. Normalmente são lesões em face, mas podem acometer o corpo todo, né, Maísa? Achando que são feridinhas, machucados, e aí acomodam esse gato. E aí daqui a pouco a pessoa está contaminada. Exatamente. A gente observa bastante, né? Casos de pessoas que têm gato, ou estão tratando, ou nem perceberam ainda que tem que ir atrás. A gente tem uma questão de negligência envolvida. E quando aparece uma ferida na pessoa, vem esse alerta na cabeça de procurar o serviço, né? O atendimento. E aí acaba, né, gerando aí uma série de notificações que a gente descobre que tem o animal por trás. Mas é bem comum a gente ver famílias onde tem um gato positivo com uma pessoa positiva também. Daí o risco bem grande para crianças, idosos e os imunossuprimidos, né? Ela tende a ser uma doença bem mais grave. Maísa, e com relação a esse trabalho, né? As soluções que a gente reflete serem necessárias para lidar com os animais abandonados, socorrer esses animais, evitar problemas socioeconômicos com, né, os humanos que se ferem, enfim, são consequências desses animais errantes. E a disseminação de doenças. Mas é muita coisa para se fazer. E quem paga essa conta de todo esse trabalho tem que ser o poder público, né? Isso. Não tem como. Nós que somos cidadãos comuns, a gente não... As pessoas que não são veterinários ainda têm menor noção de que todos esses problemas acontecem. Então, como que a gente vai fazer um movimento para evitar isso? Tem que ser o poder público mesmo, então, tem que né? ser o poder público. A gente vai falar das políticas, né? Públicas, mas tem uma coisa... A conscientização. Então, se eu tenho um gato, esse gato, ele não pode sair fora da minha casa e dar a voltinha, a caçadinha noturna, né, Maísa? Isso é posse irresponsável. Se eu tenho um gato, pessoal, ou um cão, porque tem os cães também que dão a voltinha, é a responsabilidade minha, enquanto tutora, manter esse animal domiciliado. Porque tem uma classificação, né, Maísa? Até na reunião ontem, na universidade, a gente estava falando, você comentou sobre essa classificação. Qual que é essa classificação? Em relação ao perfil do animal. Então, a gente observa, né, que a gente dizer só que o gato tem um dono, um tutor, ou não tem é muito pouco. Então, hoje a gente classifica de diversas, né, diferentes vertentes. Então, a gente tem aquele cão e gato exclusivamente domiciliado, que vive dentro do imóvel, né, da pessoa, completamente. Que não tem contato com a rua. Ele pode ter contato assistido, passeio com guia, né? Para gato a gente não vê isso, né? Não é muito recomendado, mas para cachorro a gente observa isso, né? E a gente tem o famoso semi-domiciliado, que ele tem um domicílio de referência. E a gente sabe, a gente já viu isso, né? Ele sai para dar uma voltinha em alguns horários do dia, geralmente próximo da hora de ir no banheiro, né? Para não ter aquele trabalho, né? A pessoa não quer ter aquele trabalho em casa. Então, o semi-domiciliado hoje, ele é o maior problema, porque o semi-domiciliado, ele é saudável, de um modo geral, né? E ele tá causando transtornos na rua. E aí, mais recentemente, a gente adicionou ali uma nova categoria, né? Que é a categoria do cão comunitário. Porque é esses cães que têm um vínculo com a comunidade, né? Que geram ali uma relação de amizade entre as pessoas, de cuidado. Mas ele não tem uma questão territorialista, né? Esse é um ponto que o cão comunitário, ele não pode ser agressivo, ele tem que ser tolerante. Porque ele é de todo mundo, ele não tem um território próprio ou um tutor, uma família própria para proteger. Exato. Então, a questão do cão comunitário tem sido um ponto. E para os gatos, a gente tem a camada ali do gato feral, né? Que eu acho que é uma diferença significativa. O gato, né, pelo seu repertório comportamental, ele pode se tornar
isolado da sociedade humana, apesar de depender de algumas coisas ainda, né, para se alimentar. Mas passando algumas gerações de um gato não castrado, que está se reproduzindo no ambiente, seus filhotes e as suas gerações futuras se tornarem tão evasivas ao contato humano que, para a gente capturar esse animal, por exemplo, para pegar e tratar para uma doença, para castrar, a gente vai precisar de armadilha, né, que é o gato feral, o famoso gato feral. E a gente tem muitas colônias de gatos ferais, que alguém põe lá comida para eles dependem ali de um vínculo com o ser humano ainda, mas eles não permitem o contato. Isso não acontece tanto com o cachorro, né? O cachorro, pelo seu repertório ali, não vai feralizar tanto. Socializa melhor. Socializa, Ele procura socializar, né? O gato já é um pouco mais independente nesse sentido, né? Então, a gente observa muito mais feralização de gato. E colônias de gatos ferais podem aí exceder 500 animais. Nossa, mas... Então, a gente tá falando de um problema muito grande. Muito grande. Bom, então o papel nosso enquanto cidadão, não transferindo responsabilidade para o poder público, a gente já vai falar da responsabilidade do poder público, é nós domiciliarmos exclusivamente os nossos animais. Vamos aproveitar esse gancho e conceituar o que é posse responsável? Perfeito. Porque é isso que a gente deseja das pessoas que são realmente responsáveis pelos seus animais. Até aproveitando o gancho, esses dias eu conversando com um colega e eu chamei... as pessoas responsáveis pelos seus animais de tutores, que é o que a gente sempre fala, a gente usa esse termo direto. E aí esse colega me corrigiu, disse, não são tutores, porque o tutor é aquele que cuida e que orienta o cuidado. Eles são responsáveis ou donos. Então, gente falava donos antigamente, proprietário. A gente aboliu esse termo porque falaram que não era... que não é objeto. O discurso é que não era objeto e a gente foi para tutor. Agora tutor... Mas eu concordo, acho que dono e proprietário realmente tem essa conotação de objeto, também não acho adequado. Tutor é aquele que cuida de alguém sem necessariamente ser responsável. Eu não sei se é verdade esse termo, né? Faz sentido. Enfim, juridicamente faz sentido, sim. Então, talvez, se a gente tá falando de posse responsável, a gente tá falando para os responsáveis por esses animais. Quando a gente recebe as notificações da escola, como que vem a notificação? Pais e responsáveis. Porque se não for pai e mãe... É um avô, enfim, alguém que é responsável pelaquela criança e responde por aquela criança. Então, é bem isso, a gente responde pelaquele indivíduo, pelaquele cão, pelaquele gato, né? Eu acho que responsável hoje é o melhor termo, juridicamente falando, inclusive, Sim, né? Aquela pessoa que tem um cão comunitário, ela pode não admitir que é dela, mas ela é responsável por ele. Então, a gente consegue implicar a pessoa ali, por exemplo, num termo, né, mais relacionado à lei. Então, acho válido dizer. E a gente... posse responsável, guarda responsável, tem um discurso ali, né, opiniões diferentes sobre o assunto, quem acha que deve ser posse, quem acha que deve ser guarda, eu acho que é um pouco indiferente, na verdade, né? Acho que no fim das contas o resultado é o mesmo. É o mesmo, né? É cuidar bem do animal, provendo todas as suas necessidades, mas pensando também na coletividade, porque quando a gente cria, por exemplo, uma criança, a gente também cria ela para coletividade, né? E quando a gente tem um cuidado com o animal, a gente também tem que pensar que ele pode gerar impactos no resto da sociedade. Se eu sou responsável por um gato e eu aceito que esse gato vá pra rua, eu tô subentendendo que esse gato, ele pode brigar, ele pode transmitir doença. Causar um acidente. Ele pode causar um acidente com um motoqueiro, por exemplo. Ele pode levar a doença para alguém, mas trazer doença para minha casa também. Exatamente. Isso não é responsabilidade. Não é responsabilidade. E, claro, né, a gente espera que os animais que sejam bem cuidados e tenham uma responsabilidade ali, né, que o seu dono tem uma responsabilidade legal com eles, tenham uma longevidade. Sim. Né? Então, é uma tendência que a gente não observa com o cão... gato que é criado por uma pessoa ali, por uma família que não tem responsabilidade, que não cuida de todos os aspectos da saúde e do bem-estar desse animal. Eles geralmente não vão ter tanto tempo de vida porque, né, estão sujeitos a doenças, traumas, acidentes, uma infinidade de riscos, Exato. Né, que comprometem a sua saúde. Mas e aí quando a gente chega no poder público? Quais são as políticas e qual é a responsabilidade do poder público frente, no caso de Curitiba, a esses 145 mil animais de rua? Isso. Então, a gente tem, né, na legislação, uma lei antiga, mas que diz que os animais são tutelados pelo Estado, né? E daí tá escrito tutela. Mas é uma lei muito antiga, ela é de 1934, posso estar enganada, mas eu acho que é muito antiga mesmo. Então, a gente tem essa questão que alguns dizem que essa lei é válida, outros dizem que não, mas enfim, tá lá, tá posto, e é a única coisa que a gente tem pra, né,
dizer algo nesse sentido. A gente tem que pensar que dentro do poder público a gente tem várias esferas de atuação. Então a gente tem meio ambiente, saúde, que são as principais envolvendo animais, mas até algumas outras situações que envolvem animais acabam abrangendo assistência social, defesa civil. Então aí varia de cada caso. Mas pensando no básico, eu diria saúde e meio ambiente. São as duas principais pastas dentro de uma governança pública que precisam agir em cima ali dos casos envolvendo cães e gatos e cavalos, onde tem cavalo ainda, né? Sim. Mas mais cão e gato e a fauna silvestre que acaba convivendo, né? Então, hoje, a saúde, ela é responsável por questões que envolvam riscos à saúde humana. Então, por exemplo, o caso da esporotricose é de responsabilidade da saúde também. Mas a gente também tem um impacto que a esporotricose causa, por exemplo, no bem-estar do animal. E isso já seria responsabilidade do meio ambiente. Então, a gente tem esferas diferentes que desejam um fim comum. Mas a gente tem burocracias dentro do poder público, que são, por exemplo, orçamentos diferentes. Então, às vezes, eu não consigo pagar, por exemplo, um programa de castração para uma comunidade que está com um problema muito grande ali e precisa de uma campanha específica com dinheiro da saúde. Mas eu consigo com o meio ambiente. E a saúde consegue pagar medicamento, dependendo, do tipo de medicamento, que é o caso, da esporotricose, que a gente está pegando como pauta principal. Então, depende muito, O poder público, ele tem uma responsabilidade e precisa agir. Só que o poder público só vai agir se a gente pressionar. Então, a população veio pressionando, a sociedade como um todo, pressionando o poder público para a gente ter a pauta animal como parte das responsabilidades. Porque isso não era uma necessidade. A gente... Você pensar ali nos últimos 50 anos de Brasil, a questão animal não tinha importância. Não. Né? A gente teve uma outra convidada há vários episódios atrás que ela comentou conosco. Na Câmara dos Deputados, nós tínhamos quantos que a Andressa comentou naquela época? 4 deputados, da causa animal, 5. Federais, né? Federais, 5 deputados federais da causa animal, entre 270, se não me engano, É muito pouco mesmo, Hoje, graças a Deus, a expressividade está maior, Tanto na Câmara de Vereadores quanto de deputados. Mas realmente é uma bandeira que precisa ser levantada. E Maísa, o que me traz mais preocupação, as pessoas têm que entender que não é pelo animalzinho fofinho, é saúde pública. E aí a gente vai usar um termo que é a saúde única. Que a nossa saúde depende da saúde do ambiente. E aí a gente aloca esses animais, como você bem falou, no ambiente. Exato. Então, se o ambiente está doente, o ambiente reflete, espelho a saúde socioeconômica. Exato. Daquela população, daquele bairro, daquela comunidade. Daquela cidade. Isso. Eu acho que algo que vale dizer é que hoje a pauta, da saúde única, a discussão sobre saúde única já tem sido refletida aí no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente. Existe essa discussão e criação ali de, pelo menos, comitês para se discutir sobre isso, o que é um grande avanço. Significa que a gente tem veterinários e biólogos levantando essa pauta, dentro da gestão, o que é fundamental. Que a gente sabe que, às vezes, a gente mesmo, quanto profissional, fica meio alheio a isso, Sim. Então, a gente tem essa discussão, Então, o Ministério da Saúde, principalmente, do Meio Ambiente, tem trabalhado frente a esse termo e cunhar esse termo como oficial. E nas prefeituras, as prefeituras acabam fazendo aquele trabalho do dia a dia. Então, realmente, é um trabalho bem mais difícil, porque é ver o animal atropelado, com um monte de miase, que é um clássico de verão aqui na nossa região, em todo o Brasil. A gente ainda não tem algumas doenças aqui que são importantes em outras regiões, como a leishmaniose. Então, a gente, pensar em todos esses aspectos aí que se relacionam. E como a prefeitura hoje, mas ela não dá conta de assistir esses animais, quem acaba fazendo esse trabalho são as ONGs, que é uma transferência de responsabilidade. As ONGs não têm obrigação de fazer. Elas fazem conforme a sua... Aliás, além das suas possibilidades, porque as ONGs vivem aí atendendo mais animais do que elas teriam condição financeira para atender. Sem dúvida. A importância do trabalho das ONGs, Aqui em Curitiba nós temos várias que tem várias ONGs que nos seguem também, Exatamente. Um beijo para os Frajolas, que tá sempre com a gente. A SOS, nossa,
tem tantas ONGs, seria até injusto nós citarmos todas, porque realmente a gente vai esquecer de algumas, né? E são ONGs muito relevantes aqui na nossa região e que fazem um trabalho muito bonito de acolhimento desses animais, mas seria uma responsabilidade da prefeitura, a gente não pode cobrar que a ONG faça, né? Elas fazem de boa vontade. Né? O papel de uma ONG é incitar essa pauta, né? Exato. Eu acho que hoje a gente só tem a discussão animal na sociedade porque a gente chama de protetoras, porque a maioria são mulheres, né? Mas o grande grupo de protetores animais aí, de ONGs, que brigaram muito por isso. E brigar na Câmara de Vereadores, em conselhos municipais, indo em reuniões, que muitas vezes eu me coloco como parte disso, sou alheia. Né? Não vou participar tanto, não tenho tanta disponibilidade. Mas como isso é parte, né, da essência ali, dessas pessoas, elas acabam participando muito mais e foram fundamentais para a gente ter as políticas públicas que a gente tem hoje. A Rede de Proteção Animal de Curitiba, por exemplo, tem, acho que nem 15 anos. Se a gente parar pra pensar, é pouco tempo. Mas ela só cresceu, né, porque tinha muita gente interessada dentro da prefeitura que correu atrás, mas porque também teve bastante gente pentelhando, né, e pedindo para a coisa acontecer. Então, hoje, a prefeitura de Curitiba é um exemplo disso, mas eu sei que Pinhais também consegue fazer esse tipo de ação, é trabalhar junto com as ONGs. Então, muitas vezes fazendo repasse ali de recurso, de emenda, enfim, para as ONGs poderem absorver um pouco das situações que a prefeitura não tem capacidade. Maísa, então os pilares de políticas públicas para minimizar esse problema dos animais errantes. Então, você falou as campanhas de castração. Animal castrado não se reproduz e não aumenta o número de animais de rua. Então, isso é um pilar fundamental e que a prefeitura precisa estar à frente. As ONGs podem estar, as universidades também, mas muitas universidades, quando o fazem vinculados às prefeituras, não faz de maneira independente, né? Então, tem que ter uma aliança mesmo entre poder público e privado. Outro ponto, né, fundamental, educação e conscientização, que eu acho que é o que mais vai reverberar a médio e a longo prazo, que é nós educarmos a população, especialmente as crianças, de que gato não pode sair da voltinha, de que cachorro não tem que também sair da voltinha ali na quadra, né, quando o tutor chega com o carro, sai com o carro, enfim, que isso não é posse responsável. Se nós educarmos as nossas crianças sobre esses conteúdos, provavelmente eles serão adultos mais responsáveis. Com certeza. Eu diria que a gente tem mais 2 pilares para as políticas públicas. Um é a adoção. Sim. Fazer esses animais rodarem, né, e saírem ali do poder público e das ONGs, chegando até famílias que vão garantir qualidade de vida e longevidade, que é a adoção responsável. A adoção responsável, que a gente briga muito por isso, né? E eu diria que a gente tem o pilar de coibir maus tratos. Porque hoje é uma demanda bem grande nas prefeituras, né? A fiscalização de maus tratos. Que a gente não tem ali uma atribuição muito forte, por falta de estrutura, principalmente, da Polícia Civil, né? Eles não têm essa capacidade de pessoal, né? Não técnica, mas de pessoal para isso. E as prefeituras absorvem muito. Então, as prefeituras hoje têm essas 4 vertentes principais, são os pilares básicos, né? Então, a castração, as campanhas de castração, educação, a adoção responsável e o coibir maus tratos. E quando a gente fala de educação, né, eu sempre comento, né, eu sou curitibana, sotaque não deixa negar. Eu fui uma criança que cresci com a geração do Curitibinha lá nos anos 90, que voltou agora a família Folha, Curitibinha. E a gente só viu o impacto disso anos depois. Sim. A gente não vê imediatamente, mas eu me lembro. Eu lembro exatamente de ter esse contato, de ser legal, de ter ações relacionadas a isso. Isso tem um poder tão grande, né? Mas você falou agora, me veio imediatamente à mente a musiquinha que passava na televisão. Separe. Exato. E Curitiba é uma cidade modelo na questão de separação de lixo. Né? A gente estranha quando a gente presencia alguma cena... Né, em casa, quando a gente viaja, às vezes, para outros estados e tal, e que não tem essa... Você vê que as pessoas não têm esse hábito. Esse cuidado, né? Aí a gente olha, mas como assim não separa lixo reciclável de não reciclável? E não faz sentido a gente tentar educar pessoas mais velhas, que já são mais cabeça dura. Então, a gente vai partir para as crianças. Exato. Então, hoje, uma das frentes é trabalhar com crianças. Acho que é fundamental, é desafiador, né? Mas é muito legal porque a gente vê esse efeito a longo prazo. E eu acho que eu sou uma testemunha viva disso. Né? Eu sou bem...
bem criada Curitibinha. nesse sentido. Você sabe, Maísa, que quando nasceu o Pet Doc, a gente tá aqui no Pet Doc Cash, mas o Pet Doc, ele não é só, né, o podcast. Tem todo Um planejamento, né, uma tem toda uma idealização, essência, uma idealização, alguns objetivos que a gente vai conseguindo concretizar, né, conforme as coisas acontecem. E um dos nossos objetivos enquanto Pet Doc é nós trabalharmos com educação a educação com as crianças nas escolas. A gente ainda vai organizar esse nosso pilar porque a gente acredita fortemente nisso. Até porque somos professoras, acreditamos na educação, né, como transformação de uma sociedade. E a gente, se Deus quiser, né, Paty, em breve a gente vai conseguir trabalhar, né, nessa frente também. E é muito legal, a gente tem uma demanda das prefeituras aí que fazer educação, né, com crianças requer muita estrutura. Não física, mas de pessoal. Sim. Né? E hoje é uma das dificuldades aí de conseguir implementar tanto as atividades de educação. Mas ela é fundamental. Só que eu queria fazer um adicional a isso, né? A gente tem que lembrar que essa educação continuada também tem que partir de nós veterinários nos atendimentos e nos acompanhamentos. Sem dúvida. Eu estava comentando hoje com alguns colegas que saiu um estudo mostrando que a esporotricose, ela vai ter um melhor tratamento, um tratamento mais efetivo, quanto mais tempo o veterinário passa com aquele responsável pelo animal. Orientando, explicando, mostrando imagens, realmente desenhando ali aquele passo a passo do porquê que tem que cuidar na hora de administrar o medicamento e por que é importante fazer o tratamento completo, seguir a risca. Então, é um estudo científico, que gostamos de estudo científico, por isso estamos na academia, né? Sim. Que mostra nitidamente que a gente vai diminuir os casos de recidiva para esporotricose, né? Diminuir o tempo de tratamento com um tratamento mais eficaz, porque foi administrado corretamente. E uma das coisas mais importantes diminui a chance da pessoa se infectar com o gato doente dentro de casa. Então, a gente tem que continuar, né, fazendo educação no dia a dia. A educação, ela é para sempre. A gente nunca para de aprender. Exatamente, né? E o Pet Doc existe para isso também, né, Paty? Que a gente tinha o desejo de comunicar para o maior número de pessoas sobre saúde, sobre qualidade de vida dos animais, para que eles possam viver mais e viver melhor. E aí não tem como mais a gente olhar para isso e não entrar nesses temas. Então, tá você aqui conosco, já veio a Mari, da SOS, falar também um pouquinho sobre essa problemática, o pessoal vinculado à política, à prefeitura. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Quanto mais a gente falar, mais informação chegar, né, nas famílias, mais mudança de comportamento e mais resultado. Maísa, e esses 4 pilares, eles já são contemplados? Por exemplo, pela Prefeitura de Curitiba. Eu sei que não são todas as prefeituras, né? E eu sei que tem prefeitura muito forte nisso. O objetivo é que esses 4 pilares saiam de dentro da prefeitura? Sim. Hoje, eu posso dizer de Curitiba e algumas cidades da região metropolitana que eu acompanho mais de perto, né? Mas os pilares são atendidos. Então, Curitiba vai encerrar aí os 4 anos que passou agora, né? Final agora de 2024, com quase 100 mil castrações realizadas no período. Então, é um dinheiro empenhado, é dinheiro público empenhado para isso acontecer em campanha. E voltado a comunidades mais carentes, né? Então, indo até os locais para fazer essa castração em mutirão, além da rotina, né, do dia a dia. Então, Curitiba tem as campanhas de castração, tem feira de adoção, inclusive acompanha as redes, acho que vai ter uma esse final de semana, geralmente no Parque Barigui. E é as ONGs que levam os animais além da prefeitura. Então, a gente tem ali os animais rodando, né? Uma força grande, né? E precisa, e tem patrocínio muitas vezes, o que é importantíssimo, né? Até para fortalecer a ONG ali, né? A gente tem fiscalização de maus tratos, né? A Prefeitura de Curitiba tem uma equipe de fiscais do meio ambiente ali que fazem esse processo. E a gente também tem a questão da educação, que hoje, quem é mais forte nisso ali dentro da prefeitura é a Guarda Municipal de Proteção Animal, junto com a família Folha, que daí agora tem o cão Folha, né? Então, que legal! Tem um cachorrinho. E Pinhais eu sei que faz também, porque a gente acompanha de perto as ações, né? Hoje talvez Pinhais seja um grande modelo aí da estrutura, né? E nem digo estrutura de recolher animais, mas estrutura de pessoal e técnico mesmo, sabe? Também tem os 4 pilares, né? E, claro, outros problemas que vão chegando, né? Na prefeitura ali, que são
pilares acessórios, que a gente chama, que é os cães comunitários, pessoas com acúmulo de animais, que são situações ali que precisam ser pensadas separadamente. E se eu sou um cidadão e eu quero que a realidade do meu local se modifique, né? A gente tem vários ouvintes que são de São Paulo, que são, né, enfim, de outras cidades, outros países também. E esses ouvintes não detectam isso acontecendo na sua região, o que eles precisam fazer? Eu acho que é mobilizar. É pressionar, ir atrás e participar. Porque a gente tem um hábito muito comum de cobrar sem saber o que acontece e sem participar do processo. Só apontar o dedo. A gente aponta o dedo. Mas como diz minha mãe, quando a gente aponta um dedo, tem outros 3 apontados pra gente, né? Minha mãe sempre fala isso. Então, acho que a gente tem que pensar, né? Qual é a nossa responsabilidade nisso, né? Então, hoje, a pauta, né, da animal, mas toda a pauta nacional tem participação das pessoas, né, do cidadão comum. A gente pode participar, desde votando em alguma questão de lei que está rodando, mas também de conselhos. Então, hoje, por exemplo, existe Conselho de Meio Ambiente, alguns lugares têm Conselho de Proteção Animal, mas se não tiver, pode ser criado. A gente tem Conselho de Saúde, que pode ter essa discussão, né, sendo colocada. E isso acontece nas comunidades, então é no nível mais regional. Então, a ideia é que a gente participe também e cobre. Acho que cobrança faz parte, mas a gente também tem que participar. Então, foi assim que começou, né? Acho que o processo da gente sair lá daquela carrocinha horrorosa que a gente tinha, o processo que a gente tem hoje, onde a gente pensa em construir hospital público e cuidar dos animais, veio de uma cobrança, mas também de uma participação efetiva de todo mundo, né? Sim, sim. Que bacana, Maísa, e eu quero fazer mais uma pergunta, pensando mais na esporotricose, tá? A esporotricose é uma doença que é um problema porque não existe prevenção, né? Não existe como prevenir, a não ser deixar os animais domiciliados, ou seja, presos dentro de casa, né? Evitar as saidinhas, ou então as saidinhas supervisionadas, né? E é uma zoonose importante, então transmitida para o ser humano. O tutor que tem um gato, ele se preocupa mais do que o tutor de cão com a esporotricose, mas como que ele pode desconfiar que o gato dele tem esporo? Certo. Primeiro, pensando se esse gato teve acesso, né, à rua, a algum outro animal, por exemplo. Às vezes, o gato não tem acesso à rua, mas no terreno pode entrar algum outro gato. Então, pensar, né, que a esporotricose ela é transmitida principalmente por arranhadura, mordedura ali, mas precisa de uma lesão para iniciar, né, o processo infeccioso. Então, a presença de uma lesão que não melhora, que vai aumentando, né? Ela é um indicativo importante, mas claro que a gente tem que pensar no histórico, né? Eu acho que o histórico é importante e cuidar, né? Porque se a gente vê um animal com uma lesão, não esperar ficar pior para tratar. Ou usar alguma pomadinha caseira, não. Né? Aqueles, mas eu fui ali na agropecuária, no aviário e mandaram passar essa pomada, mandaram passar esse produto. Não dá, né, Maísa? Não Percebeu existe. que não está cicatrizando e as lesões, elas geralmente são face e nas patinhas da frente, né? Porque já que é transmitida pela arranhadura, é no momento que eles estão brigando, né? E outra coisa que a gente vê muito, né, mas o pessoal adota, às vezes, um gato na rua, que vê que tá machucado, que acha que é algum resultado de briga, de atropelamento, alberga esse gato, tem contato direto com o gato, para depois, muito mais tarde, descobrir que aquilo é uma doença infecciosa, muitas vezes a pessoa já está contaminada. Então, quem aí pegou um gato, adotou um gato, sabe de alguém que pegou um gato com lesão de pele, com ferida, pessoal, tem que usar luva, tem que tomar um cuidado enorme e buscar imediatamente um atendimento veterinário. Perfeito. A esporotricose ela é uma doença de tratamento complexo, né? São meses de tratamento. Não existe tratamento tópico, não existe milagre, não vai funcionar, né? O que funciona mesmo é o antifúngico ali e ele gera consequências para o animal, né? Até para as pessoas também que estão em tratamento, né? Ele costuma ser bastante complexo. Então, no primeiro sinal de uma lesão, a gente deveria buscar o atendimento médico veterinário e iniciar, né? O quanto antes a gente inicia o tratamento, mais chance de sucesso tem. Né? Então, é um ponto crucial da gente pensar e tomar cuidado, né? Não custa usar uma luva, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente. Beleza. Ai, Maísa, muito obrigada por esse bate-papo. A gente estava bem na expectativa dele acontecer, né, Paty? Já fazia algum tempo, que bom que agora deu certo.
Sei que nós, como professoras, temos uma vida bastante corrida e mesmo assim você disponibilizou aí um tempo. Em final de semestre. Já estamos. Último mês de aula, praticamente. Muito obrigada, Maísa, por você ter vindo. Eu acho que é bem importante a gente levantar essa bandeira e para todos nós que amamos os animais, nada melhor do que a gente criar essa força juntos, né, para conscientização, mas para a saúde do coletivo. E o Pet Doc só existe, né, minha amiga, porque nós temos pessoas que acreditam no nosso propósito e que se disponibilizam a vir aqui, compartilhar informação, compartilhar conteúdo. Nós somos muito privilegiadas, a gente fala sempre isso, mas que a gente só existe aqui, o Pet Doc só existe porque existem pessoas, né, disponíveis, dispostas a nos ajudar nessa jornada. E aí, nesse sentido, agradecemos quem? A MSD. A MSD é uma farmacêutica que trabalha com diversas medicações, mas especialmente com profilaxia de doenças infecciosas. Exatamente. Vacinas, antiparasitários, tá aí Bravecto e Defensa, que são os grandes carros-chefes da MSD e que estão aqui ao nosso lado, apoiando o Pet Doc e dando suporte para os 4 pilares da vida saudável. Exatamente. Se você aí tem alguma dúvida sobre esse tema colocado em pauta, não deixe de escrever um comentário, mandar um direct, que vai ser um prazer responder. E se a gente não souber, a gente pede ajuda para os nossos colegas. Se prepara que lá vem. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. E lembre que o Pet Doc está aqui para que o seu pet viva mais e melhor. Sempre lembrando que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal.